Você já parou para pensar quantas coisas estranhas e sem explicação os policiais acabam testemunhando durante o trabalho? Ocorrências em lugares afastados, pessoas que somem sem deixar vestígios ou chamados que parecem simples, mas que escondem algo sombrio por trás. Nem sempre essas histórias vêm à tona, porque muitos têm medo de não serem levados a sério, mas algumas delas escapam. E quando escapam, nos fazem repensar a linha tênue entre o natural e o inexplicável. Neste vídeo, você vai conhecer 2 relatos reais de policiais que presenciaram algo que desafia qualquer lógica. Não são histórias com fantasmas voando ou vozes saindo das paredes. São acontecimentos sutis, mas perturbadores. Situações em que tudo parecia normal, até não ser mais. E o mais assustador, esses casos ocorreram em locais comuns de cidades do interior de São Paulo. Lugares como qualquer outro que talvez fiquem mais perto de você do que imagina. E antes da gente mergulhar nesses relatos, já aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo histórias como essa, reais, misteriosas e contadas com o respeito que elas merecem. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir pode fazer você olhar diferente para as próximas sirenes que cruzarem sua rua. Relato 1. A última patrulha da rua sem saída. Esse relato veio de um policial militar reformado, que serviu por mais de 20 anos na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Segundo ele, tudo aconteceu em 2011, durante uma madrugada de patrulha em um bairro residencial afastado. Era uma rua curta, conhecida por ser extremamente tranquila, sem qualquer histórico de violência. Mas naquela noite, algo chamou a atenção. Uma senhora ligou dizendo ter ouvido gritos vindos da casa do final da rua, uma casa que, segundo ela, estava abandonada há meses. O policial e seu parceiro decidiram verificar. Quando chegaram, confirmaram. A casa parecia mesmo desocupada, janelas fechadas, mato crescendo ao redor. Mas havia uma luz acesa no interior, fraca, como de uma vela ou lâmpada muito antiga. Eles bateram no portão, ninguém respondeu. A vizinhança, silenciosa, sem esperar, decidiram entrar pelos fundos, onde o muro era mais baixo. Entraram no quintal e a luz se apagou. Dentro da casa o cheiro era forte, de mofo e coisa guardada. Mas o que chamou atenção foi o silêncio absoluto. Nem o som de vento. Nada. Eles seguiram cômodo por cômodo com as lanternas acesas. Na sala, encontraram uma cadeira de balanço, e ela estava balançando levemente mesmo sem corrente de ar. A janela estava fechada e pesada. Um dos policiais encostou a mão no assento. Estava quente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Subiram para o 2º andar. Lá encontraram um único quarto, com móveis cobertos por lençóis. Ao retirarem o tecido da cama, viram algo que os fez se entreolhar. A colcha estava arrumada, mas com a marca de um corpo deitado ali, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ainda assim, nenhum sinal de intrusão, nenhum som, nada que explicasse aquilo. Na saída, já perto da porta, o policial mais jovem se virou e congelou. Ele viu o vulto de uma mulher parada no topo da escada. Não gritou, não reagiu. Apenas ficou imóvel, até seu parceiro olhar também, e não ver nada. "Você tá branco", disse, e ele apenas respondeu. Ela estava olhando para a gente. Quando chegaram na viatura, descobriram que tinham passado 2 horas lá dentro, mas segundo o rádio, eles estavam fora do ar havia só 15 minutos. Depois daquela noite, os 2 evitaram patrulhar novamente aquela rua. A casa, tempos depois, foi demolida. Mas até hoje, moradores dizem que de vez em quando, ao passar por ali, sentem o cheiro de vela e ouvem um leve rangido de cadeira de balanço.
Relato 2. O chamado da casa 17. Esse segundo caso veio de um policial civil que na época atuava em um plantão na cidade de Itapira, também no interior de São Paulo. Ele conta que uma ligação anônima, por volta das 2 da manhã, denunciava gritos em uma casa onde morava uma senhora idosa. Segundo o denunciante, os gritos pareciam de socorro, mas não se sabia se vinham da vítima ou de outra pessoa dentro da residência. O policial foi até lá com mais 2 agentes e o que encontraram não fazia sentido. A casa 17 ficava no fim de uma rua estreita e mal iluminada. Quando chegaram, tudo parecia calmo. Portão trancado, janelas fechadas. Bateram várias vezes. Ninguém respondeu. Foi quando o policial decidiu pular o muro, alegando que poderia se tratar de uma situação de risco à vida. Assim que entrou, notou que a porta dos fundos estava entreaberta. Ele empurrou devagar e encontrou a senhora sentada no sofá, com os olhos vidrados e o rosto pálido. "Está tudo bem, Dona Maria?" ele perguntou. Ela virou o rosto lentamente, como se estivesse em transe, e disse: "Ele já foi, mas ele volta toda a madrugada." O policial estranhou, olhou ao redor. Nada parecia fora do lugar, mas ela insistiu. "Ele me observa do quarto, sempre às 2 da manhã. Hoje ele chegou mais cedo." O policial perguntou quem era ele, e ela apenas apontou para cima, onde ficava o quarto da filha falecida. Subiram com cuidado. O quarto estava fechado com chave, mas ao abrir, o policial sentiu um frio intenso, completamente fora do normal para o clima da noite. No centro do quarto, um quadro caído no chão, a foto da filha da senhora, que havia morrido há 3 anos em um acidente de carro. O espelho da penteadeira estava trincado e havia uma marca, como se alguém tivesse encostado o rosto ali. Eles desceram dizendo que iriam chamar ajuda, talvez um médico, mas antes de saírem, ouviram um barulho vindo do andar de cima. Uma porta batendo, subiram correndo, revistaram tudo novamente. Nada. Até que a agente que os acompanhava apontou: "A cama está quente." E todos olharam para a colcha afundada, como se alguém ainda estivesse ali. Dona Maria se recusou a deixar a casa, mas dias depois foi internada após sofrer um surto. Dizia que a filha vinha buscá-la todas as noites. O policial, que pediu anonimato, disse que nunca mais voltou naquela residência e que até hoje não consegue esquecer o olhar fixo da senhora. Um olhar que parecia não estar olhando para ele, mas para algo logo atrás. Histórias como essas são difíceis de esquecer, justamente porque não trazem fantasmas flutuando ou portas batendo sozinhas a todo momento. São os detalhes, sutis, frios, silenciosos, que nos arrepiam. Um quarto com cama quente, um vulto parado no topo da escada. Uma senhora que espera por alguém que já morreu. Tudo isso parece pequeno demais para chamar de sobrenatural, mas ao mesmo tempo é impossível ignorar. Talvez o mais assustador nesses relatos seja o fato de que tudo aconteceu em locais comuns, em bairros normais, com pessoas reais. Policiais acostumados com o perigo, mas não com o inexplicável. E mesmo eles, treinados para agir com lógica e razão, não conseguiram encontrar respostas. Você já imaginou quantas outras histórias como essas estão guardadas em silêncio por medo ou descrença? Quantos relatos nunca serão contados simplesmente porque quem os viveu prefere esquecer? O mundo parece ter mais do que apenas concreto e carne. Há algo no ar, no tempo, nas memórias dos lugares. E agora eu te pergunto: você acredita que tudo isso pode mesmo ter acontecido? Ou acha que a mente prega peças, até mesmo nos mais racionais? Comenta aqui embaixo o que você achou desses relatos.
Se você conhece algum policial com uma história parecida, compartilha também. Eu vou ler cada comentário. E claro, se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque em breve mais histórias assim vão chegar até você. Até a próxima. Abraço.